Oi, gente. O senador Eduardo Girão resolveu misturar fé com política em sua pergunta e retomou de forma indireta, não é? Uma entrevista que Flávio Dino deu em 2015. Eu vou mostrar a pergunta do Eduardo Girão, depois a resposta do Flávio Dino, mas também desmontar a farsa, e é importante que vocês compartilhem esse vídeo, a farsa do que ele falou. Vamos, e com que ele está se baseando, que é uma coisa totalmente de fake news. Mas vamos seguir aqui, vamos mostrar para vocês e a gente vai comentar. Olha só o que disse o Eduardo Girão. Eu entendo o senador Exalci quando coloca que parece existir duas pessoas aqui vestindo a personalidade do senhor, com todo respeito. O senhor se auto-intitula comunista. Comunista, marxista, que admira Lenin, que segue. Falou 6 vezes a palavra Deus aqui hoje, que eu contei, depois eu parei de contar. Isso não cabe na mesma frase. Como é que... Olha o que é que o comunismo produziu. Antes da gente seguir, ele diz aqui que Dino falou que é comunista, marxista, faz o que Lenin recomendava. Ele disse isso em uma entrevista de 2015. Só que, e aqui vem um detalhe, só que o vídeo que mistura a declaração verdadeira de Dino com frases falsas de Lenin era o que estava rodando nas redes. E o que Flávio Dino disse foi isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Na época, em 2015. Vamos ver. Vou fazer uma pergunta que chegou pelo Twitter do Cláudio H. Pedrosa. Flávio Dino, de que forma a agenda comunista pode responder a algumas demandas da população sob a ótica do capitalismo? Como é que... Você está falando, vamos entrar aí. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente, né? E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava, análise concreta da situação concreta. Você não age idealmente. Eu não sou um ator metafísico que caiu de disco voador no Maranhão. Eu opero numa determinada circunstância histórica e também não sou Messias. Eu não tenho uma visão de que irei passar por cima do processo coletivo da marcha da humanidade, da marcha da sociedade brasileira. Então eu lido com essa situação concreta, sou uma pessoa que de fato defendo e tenho muita firmeza na defesa dos interesses dos pobres, dos excluídos, dos explorados no Maranhão, governo o tempo todo voltando meus olhos à construção de políticas públicas que garantam patamares de dignidade fundamentais que foram negados ao povo do Maranhão. Eu acho que isso é uma abordagem de esquerda da atividade concreta de governar. Agora, obviamente, lido também com o mercado. Agora, no dia 29 de abril, Paulo, vamos lançar um plano de apoio aos investidores privados. Um plano Mais Empresas. No dia 29 de abril, convido o internauta a acompanhar esse plano que vai responder um pouco das inquietações dele. Vocês acham que o bolsonarista mostrou esse trecho completo que eu mostrei no vídeo deles? Não. Eles cortam na parte e falam como Lenin recomendava e aí enfiaram, como diz a reportagem do Estadão, surpreendentemente até o Estadão desmontou isso, né? Enfiaram um monte de frases falsas de Lenin, supostamente contra a família, para destruir a espiritualidade, coisa e tal. E é nisso que o Eduardo Girão está se baseando para falar o que ele vai falar na sequência, contra a família e tudo mais. E aí ele vai citar algumas das violências dos regimes socialistas. Mas vamos... Já está contextualizado, nós já sabemos como essas pessoas misturam e pegam notícia falsa e não contextualizam o que o Flávio Dino disse. O que o Flávio Dino disse é, eu faço uma análise concreta de uma situação concreta e tenho minha atuação dentro dessa realidade. Na realidade capitalista brasileira, eu tento fazer políticas que visam beneficiar mais os mais pobres, vocês viram ali, mas não ignoro as questões do mercado ou setor empresarial. Tento acomodar. Foi o que ele falou ali. Mas vamos seguir. No mundo, ditaduras, mortes, fome, miséria. E aí, nós temos 92% do povo brasileiro cristão, com valores e princípios bem definidos. O que esperar de pautas tão importantes que estão no Supremo Tribunal Federal com o ministro comunista? O mesmo número de vezes que o senhor falou a palavra Deus, sem contar as alegorias de Sermão da Montanha e tudo. O senhor falou também, não respondeu, aliás, os senadores que lhe perguntaram hoje durante o dia sobre eventuais processos com adversários políticos seus lá no Supremo. O senhor vai se declarar impedido, suspeito? E o senhor é um político ideológico, inclusive com muitas
defesas na área sindical. Em relação ao cristianismo, é claro que essa instância não debate convicções religiosas, porque não há essa competência. Eu quero apenas aproveitar a sua pergunta para agradecer a todos os cardeais, arcebispos, bispos, padres, freiras, irmãos e irmãs de fé que me mandaram hoje centenas de mensagens. Eu tenho muito orgulho de partilhar a fé com esses irmãos da minha igreja, que provavelmente é diferente da sua, e não há nenhum problema em relação a... Sabe qual é a diferença, Flávio Dino? É que o cristianismo do Eduardo Girão é um Jesus que gosta de arma. É um Jesus nacionalista. Jesus não era nacionalista. É um Jesus vingativo, né? É um Jesus provavelmente que gostaria de andar com os ricos e poderosos. Mas vamos lembrar um pouquinho. Jesus andava com quem mesmo? Quais eram as pessoas que ele queria curar e cuidar e tratar? Eram os pobres, né? Eram os excluídos. Eram aqueles que estavam passando dificuldades, né? Não eram os membros da elite, não eram os poderosos, né? Jesus era o príncipe da paz. Sabe o que é interessante? Quando você examina quem Jesus se preocupava, como ele agia e a ideologia dele de zelar pelas classes dominadas e não pelas classes dominantes, fica muito óbvio, pelo menos para mim, que Flávio Dino é muito mais fiel, claramente fiel, aos princípios cristãos, os princípios defendidos pela ideologia do Jesus Cristo, do que o Eduardo Girão. Aliás, o Eduardo Girão defende coisas, não é? Sendo do Partido Novo, que é o Estado não zelar pelos mais pobres e está, no fundo, favorecendo os interesses dos mais ricos, que eu diria que são coisas anticristãs, são coisas contrárias a um elemento central da mensagem de Jesus. Aliás, a postura de boa parte da direita em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza também é anticristã. Também é anticristã. Profundamente anticristã. Mas, enfim, vamos seguir. Isso. Então, muito obrigado a todos os irmãos, e me refiro também aos evangélicos e de outras denominações, mas referi especialmente àqueles que comigo compartilham desse momento para minha alegria. Em relação a casos concretos, eu lamento, senador, eu não posso, não irei, não farei nada ilegal, porque eu nunca fiz na vida. Então, eu não posso pré-julgar, eu não posso examinar um processo que não está na minha frente, e eu não posso gerar suspeições e impedimentos. Eu não posso, portanto, me pronunciar sobre casos concretos e não o farei. Finalmente, o senhor pergunta sobre apreensão de passaportes, etc., bloqueio de bens. Quem deu esse poder aos juízes foi esse Congresso, esse aqui, artigo 319 do Código de Processo Penal. Está lá, medidas cautelares diversas da prisão. Todas as medidas que o senhor aludiu estão respaldadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, eu insisto num ponto. Eu sou político, tenho posições públicas claras até esse momento no exercício da função política, mas no exercício dela, nunca fui agressivo com o Poder Judiciário do nosso país. Eu me constranjo um pouco, porque há aqui ministros, desembargadores, juízes, procuradores, defensores, há horas, sendo agredidos coletivamente. E não é o caso, realmente, né? Nós precisamos separar as responsabilidades que são individuais. Com certeza, assim como existem maus políticos, existem maus magistrados. Agora, não é possível falar no judiciário, no poder judiciário, como se fosse uma criminalização da atividade judicante no Brasil, com a qual realmente eu não concordo. Que aula, hein? Que aula. Deu uma pequena aula aí da diferença entre ter posições políticas e não antagonizar o judiciário, né? Enfim, mas é aquela coisa. É uma aula brilhante para ouvidos surdos, né? Porque os bolsonaristas não vão aprender nada com isso. Eu acho que são incapazes de aprender porque eles têm uma concepção de realidade, né, que não vê essas distinções e que não observam esses princípios. Mas vamos seguir. Agora, claro, respeite a sua posição diferente da minha. E sobre essa questão de político-juiz, eu volto às metáforas futebolísticas, que elas são muito úteis. Um dos maiores jogadores que já passou no mundo é nosso colega senador Romário. Eu o vi jogar muitas vezes. E lembro que ele jogou um tempo pelo Flamengo, outro tempo pelo Vasco. Quando ele era do Flamengo, ele fazia gol no Vasco. Quando ele era do Vasco, ele fazia gol no Flamengo. Simples assim. Ou seja, as pessoas mudam de papel, de ofício, e isso se dá a um professor. Professor, eu ministro Direito Constitucional. Depois eu vou ministrar Direito Civil, a aula não é a mesma. É isso, é tão simples isso. E isto não é ter dois Flávio Dinos. É só um. Agora é um que tem compreensão de que a vida oferece múltiplos papéis. E por isso, assim como eu fui juiz lá atrás, e fui juiz dos autos, juiz das regras éticas, juiz da equidistância, como político, eu tinha não só o direito, como a obrigação de agir de modo diferente como juiz. Veja, não há nada
de pecaminoso ou de reprovável eticamente um político ter posição ou lutar por elas. Pelo contrário, é sua obrigação. Ele foi eleito para isso. Exato, porque o político está representando interesses. Então, se ele manifesta uma determinada posição e ele representa os interesses da população que votou nele, ele tem a obrigação de defender esses interesses não só durante o período de campanha, mas no exercício do seu cargo. Quando a pessoa se torna juiz, tem que avaliar as evidências. E é claro que ela vai ser informada pela sua visão de mundo. Mas quando for julgar um caso que já tivesse posicionado no passado e tal, pode ser que o Flávio Dino avalie, em alguns casos ele se declare impedido. Não vão ser todos, mas vão ser naqueles que ele avalie que ele já tem posicionamentos públicos suficientes para dizer que ele não deve julgar, porque ele é governado por uma dimensão ética. E ele não pode dizer isso a priori, porque ele tem que analisar as evidências quando o caso chegar na frente dele, né? Quando chegar na frente dele, ele tem que avaliar se ele vai se declarar impedido ou não. E garanto para vocês que em muitos casos ele vai se declarar impedido. Mas vamos seguir. Agora, se ele muda de time, ele deixa de ser do Flamengo, vai pro Vasco, é claro que ele não vai se comportar do mesmo modo. Eu lembro de um genial lateral esquerdo do Flamengo, Júnior. Ele jogou na lateral esquerda e jogou no meio campo. Foi igualmente genial. Leonardo, outro genial lateral esquerdo, jogou também pelo meio campo. É assim, a vida é assim. E não há, portanto, incompatibilidade entre esses múltiplos papéis. Brilhante, brilhante, brilhante. Mas é engraçado esse Jesus dos bolsonaristas, não é? Um Jesus miliciano, né? Um Jesus armamentista, um Jesus amigo da classe dominante. É um Jesus muito diferente do que a gente que conhece um pouco da história do cristianismo conhece, né? Não sei o que vocês pensam disso, mas os princípios cristãos que minha avó me apresentou, não é? Era da paz, de estar do lado dos mais pobres. Foram esses os princípios cristãos que me parecem princípios que pessoas de todas as religiões e sem religiões podem entender como princípios filosóficos importantes. No entanto, princípios filosóficos ausentes do discurso do Eduardo Girão. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração.